Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição, a primeira edição, aliás, de 2022 do Conta Comigo. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando. Olá. Que bom ter vocês aqui. Para quem é novo aqui no meu perfil, para quem está chegando agora, o Conta Comigo é um quadro onde eu recebo aqui no Instagram convidados e convidadas muito especiais, como a convidada que nós temos hoje. Vou fazer aqui uma breve apresentação. É uma pessoa que ama a infância e ama as sutilezas, as delicadezas. Sim, essa foi uma das primeiras coisas que me chamaram aí a atenção, porque eu a conheci primeiro virtualmente, assim como muitos de vocês que vão chegando. Nós começamos a admirar as postagens de alguém, as falas desse alguém, e aí vamos nos aproximando. Olá, Heloísa, bem-vinda, Cadu. Todos vocês sejam bem-vindos. Então, hoje eu vou dizer para vocês que essa convidada, ela é especial porque eu me afinizo demais com ela. Não só com ela, com a pessoa, mas com as coisas que ela diz, com as coisas que ela faz. Então, vamos sem mais delongas, receber. E aí, detalhes sobre quem ela é, sobre a trajetória dela, eu vou deixar para que ela conte. Acho que o que eu já disse já é bem bacana, não é? O que vocês acham? Deixa eu ver, eu sei que ela já está por aqui. Deixa eu localizar a querida. Peraí, só um pouquinho. Achei! Vamos esperar então. Moniza! Olá! Maciel, querida! Boa noite! Deixa eu tirar aqui essa música para você poder. Mas acho que tá uma delícia, não tá? Tá dando para ouvir daí? Ai, é a nossa cara, né? Essa canção. A cara da infância. Essa canção é muito especial. Acho que ficou bom aí, pessoal. Tá dando para visualizar, porque quando nós preparamos o enquadramento, e aí quando chega o convidado, né, sai tudo fora. É verdade, muda o foco. Tudo bem? Que delícia estar aqui. Bem-vinda! Que alegria te receber aqui. Boa noite para quem está chegando para acompanhar essa live. Já Boa vi noite. Gente de Petrópolis, Votorantim, Sorocaba, muita gente querida. E Sim, gente que segue de outros você estados também, né? De outros estados também. Tem gente de longe. Cadu, o tio Cadu, né? Ele é Santoro, ele é de longe. Deixa eu ver se ele ainda tá por aí. Ele é de longe, ele tá assim, ele mandou um joinha. Tá assim. Juazeiro. Que delícia! Coloquem aí, de onde é que vocês são? Minha mãe é da Bahia, conterrânea. Tô vendo a Lu, a Cris de Petrópolis, quanta gente querida. Que bom, que bom! Olha, todos apaixonados pela infância, né, Ivani? Somos. E eu vou fazer essa generalização, incluindo a mim e a você, porque eu acredito que sim, né? Nós dedicamos a nossa vida à infância. É verdade. É de Belém, Cadu, olha que legal. Ivani, eu preciso te contar que o projeto Casinha de Livros está aí e tem uma história linda. Ela foi finalista no Prêmio Jabuti, a Clarinha, como ação, e ela tá com 12 anos, Clarinha, escreve aí no chat. E a Clarinha que descobriu que o meu vô é primo do vô dela. Olha que história linda! Uau, Clarinha, que legal! Ela falou, eu sou Maciel, você é Maciel. E aí, trocando informações, a Clarinha que acabou descobrindo que nós somos parentes e apaixonadas por livros. Imagine que eu não morro de orgulho dessa garotinha com 12 anos, ser finalista no Prêmio Jabuti. Já fez aniversário, tem 13. 13, Bem-vinda, não tem biblioteca Clarinha. na cidade dela, então ela coloca casinha de livros onde as pessoas possam ter acessibilidade. Não é para morrer de orgulho? Beijo, Clarinha. Gente, que linda. Bem-vinda, Clarinha. Olha,
vocês que estão chegando agora já sentiram que essa conversa vai render. Eu tô até suando aqui, ó, de tanta correria para estar aqui agora e também de empolgação. Ó, eu não sei se você percebeu, mas tem uma homenagem a você aqui no meu cenário, hein? Será que você reparou? Já reparei e os olhos ficaram marejados, porque você, quando olha para o alô, você fala coisas que eu senti quando eu escrevi. Então você sempre me deixa. Ai, eu não tinha visto essa, que linda! Que linda! Eu tinha visto só o livro, que delícia! Olha a Ana de Brasília, coisa boa. Ai, Ai, que delícia estar aqui com vocês, gente. Tá bom, eu já falei um pouquinho, né, um pouquinho dessa nossa história, pelo menos de como é que começa. Aí eu vou pedir, eu vou falar brevemente o que eu sei, e aí eu passo a palavra para que você complemente, porque aqui no Conta Comigo, nosso primeiro passo é apresentar para as pessoas que estão chegando e as pessoas que já te curtem, já te acompanham também. É muito bom ouvir, porque sempre tem uma coisinha nova que acrescenta, que a pessoa vai dizer assim, nossa, mas isso eu não sabia sobre ela. Então, o Conta Comigo também é isso, é para relembrar coisas e também acrescentar. E aí, eu sinto que nós temos muitas coisas em comum, além dessas que eu já mencionei. Mas eu vou dizer assim, uma das coisas que nós mais temos em comum é esse olhar que nós temos para a contação de histórias, a narração de histórias, que é do lugar da educação, não é? Porque você é da educação, é professora, formada em pedagogia e não sei se é da época do magistério, eu sei que eu sou também, eu sou da época dei aula no magistério. No antigo Cefam. Tem alguém aí que fez Cefam? Escreve no chat. Antigo Cefam, que era aquela escola integral maravilhosa. A Soraya chegando. Beijo, Soraya. Que legal. E temos essa paixão pelas coisas simples da infância, pelos livros, nessa potência da literatura para a infância. Eu sei que você está aqui, está concluindo, ou concluiu, acabou de concluir uma pós-graduação maravilhosa, né? A pós do livro para a infância. Me corrija depois se eu estiver falando certinho, errado, é isso mesmo. Que é um curso incrível, idealizado, coordenado pela Cris Rogério, que é uma querida. Né? Cris Rogério, que é eu a considero amiga do coração e ela foi minha aluna também. Ela é inspiradora. Que delícia, bom, aí, né? Vou passar a palavra. Enquanto você fala rapidinho, eu não vou sumir, eu só vou abrir a porta aqui do lado, porque realmente estou com calor. Eu não liguei o ventilador para não fazer barulho, mas eu vou abrir a porta. Tá bom. Então, a palavra é sua. Eu tô aqui do lado rapidinho e já volto. Tá joia. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigada por estarem aí conectados. É uma delícia saber que tem pessoas que amam livros e estão conectadas conosco. Eu sou Moniza Maciel, nasci em São Paulo, moro em Sorocaba desde os 3 anos de idade. Eu já tenho 43, então são 40 anos morando aqui no interior. Então, eu sou sorocabana de coração. E a minha formação é pedagogia. E depois eu fui fazer o curso de letras em função da disciplina de literatura infantil. Ah, vizinha Soraya, oi vizinha. Literatura infantil, porque não tinha pós na época e eu queria muito aprender. Então, há alguns anos atrás, nós não tínhamos essa coisa maravilhosa de troca, de conexão de live, de Google. Então, o acesso à informação era muito difícil. Aí eu fui fazer letras em função disso. E eu descobri que eu gosto de contar histórias de uma forma muito inusitada. Eu brinco que foi ótimo eu não ter dinheiro, porque era muito difícil financeiramente custear a faculdade. Então eu era estagiária. E eu fui cair no setor da biblioteca. E trabalhando na biblioteca, eu vi aquele vai e vem, porque era afiliado à escola e à noite universidade. Aquele vai e vem dos professores, orientado pela diretora para incentivar a leitura. Mas nós sabemos a demanda de material, a cobrança que o professor tem. Então, era um movimento assim, muito rápido. E eu olhava e pensava que a biblioteca devia promover uma ação de incentivo à leitura. Eu nem sabia que existia esse nome contadora de histórias. Comecei a escrever meu TCC, o pedagogo na biblioteca criando situações de leitura. Olha que nome técnico. E eu mandei esse projeto para o COLE, que é o Congresso de Leitura da Unicamp, bem novinha, no auge dos meus 19 anos. Me enchi de coragem e mandei, e eles aprovaram. E aí eu fui fazer minha primeira mini palestra, eles chamam de comunicação,
não, porque são 20 minutos, na Unicamp. E aquilo me encorajou, me motivou, me inspirou, porque se eles acharam interessante aquela minha escrita se tornar numa fala para compartilhar, que era um bom caminho para se seguir. E o pioneiro, a gente pagou um preço, né? Foi bem difícil, porque... Oi, Cris, tudo bem? A Cris é uma grande parceira. Essas fotos bonitas que vocês veem no meu Instagram, é tudo arte da Cris. E aí, eu fui me especializando. É claro que ser pioneiro é difícil, as escolas não entendiam direito o que é isso na disciplina até hoje, porque não é obrigada por lei, mas tem escolas que entendem o valor e a importância da leitura de uma forma lúdica, artística, com uma curadoria criteriosa, seriedade, respeito à infância. Então, eu trabalho na rede particular, atendendo desde a educação infantil até o 5º ano. O 5º ano é um pouco diferente. No meio do caminho, ó, nós temos a Rose Serrão, que é de longe. Rose, escreve aí de onde você é. A Fortuna, maravilhosa. Ai, gente, tietando a Fortuna. Aliás, a música maravilhosa que estava tocando, o Alecrim Dourado, no início da live, é do CD da Fortuna, na casa da Ruth. É uma das Já começamos bem. mais bonitas que eu conheço dessa música Alecrim, que faz parte das nossas infâncias, eu acho. Que delícia, né? Que nos embala. Aliás, a música, ela é um grande elemento no processo de contação de histórias, nesse convite ao imaginário. Então, eu trabalho com contação de histórias há 21 anos e nesse processo eu sempre escrevi muito. Quando eu completei 10 anos de carreira, eu comecei a trabalhar com formação, porque eu me sentia muito insegura, então esperei criar os 10 anos e aí fui trabalhar com formação, que é um trabalho que eu amo também, de multiplicar esse olhar de valorização, de incentivo do livro para a infância, as narrativas. E sempre escrevi muito nesse processo. E aí eu decidi tirar da gaveta essas ideias, essas escritas, e nasceu o Alô. O Alô nasceu no auge da pandemia. Quando a pandemia começou, o Alô ia nascer. Esperamos quase um ano. E aí o Alô nasceu em forma de live, mas que também foi lindo. Tinha gente de Santarém, Portugal. Foi muito bonito. E o Alô, ele também me aproximou da Ivani, ele me traz muitas alegrias, porque o Alô é um pouco da mãe, é um pouco do filho, é um pouco da infância, é um pouco do que todos nós fomos e do que nós vemos nas crianças. Então, o Alô, ele me traz muitas alegrias. Ele entrou numa lista, né, eu não sou boa no inglês, Book Children's da Bolonha. Hot Book Children's da Bolonha, representando o Brasil. Fiquei muito feliz. A Júlia acabou de entrar na live e a inspiração foram os meus filhos, Júlia e Pedro. A Júlia tem 16 anos e o Pedro tem 11 anos. Mas essa escrita é uma escrita bem antiga, mas acabou virando livro e agora vai nascer o segundo filhote, né, Ivani? Sim, sim, mas olha só, eu preciso falar um pouquinho desse, antes da gente passar para o próximo, que eu li esse livro e fiquei assim, nossa, eu me identifiquei muito, muito, muito. Eu vou até contar aqui para o pessoal, sem dar totalmente o spoiler, né? Não sei se pode, mas quando eu li o Alô, vou fazer uma síntese bem simples, ou você quer fazer? Não, pode fazer, eu adoro ouvir você falando do Alô. É a mãe babando assim, pelo filhote literário. É a história de uma mãe girafa, né? Que tem dois filhotinhos. Isso. E, enfim, aí os vizinhos começam, né? Eles eram muito, muito levados. E os vizinhos começam a encontrar com a mamãe girafa. E aí eles dizem, né? Liguei para tua casa e nem te conto. Tem essa coisa de ir criando esse suspense do que... E a mãe, claro, né? Mãe sempre pensa, ai meu Deus, o que será que esses meus filhos levados aprontaram dessa vez? Porque era geral, né? Esse comentário era geral. E aí, que mãe... Eu passei por isso. Pode falar só um pouquinho do desfecho? Pode, claro! E no fim, ninguém queria contar para a mãe girafa o que estava acontecendo. Então, ela resolveu ligar para sua própria casa para poder ser atendida pelas girafinhas, pelos filhotes, para ver o que estava acontecendo. Então, ela descobre que eles eram muito, muito atenciosos, educados, queridos, né? E que ela tinha pensado só a parte que não é boa.
E aí eu vou te contar um pouquinho do porquê. Eu acho esse final surpreendente, amoroso. Não podia ser diferente, vindo de alguém que eu já te descrevi assim. Não sei se para você, mas eu já te descrevi assim para alguém. Eu disse que Moniza Maciel é colecionadora de delicadezas. Para mim, essa é a definição. Porque você sempre muito querida, sempre muito atenciosa. Oi, Suzana, querida, bem-vinda. Eu não consigo dizer o nome de todo mundo, gente, me perdoem. Mas eu me identifiquei tanto com esse texto. Eu vou contar para você. Quando minha filha mais velha, que hoje tem 19 anos, ela tinha por volta dos 4, 5 anos, me chamaram na escola. E era fora de época de reunião. E eu fiz assim, tal qual a Mamãe Girafa do seu livro. Ai, 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 que será que Luana aprontou? E aí fui até a escola. Chegando lá, eu fui agradavelmente surpreendida. Não era reclamação, era uma reunião para elogiar e entender o que eu tinha feito para que ela fosse como era. E o fato que desencadeou essa conversa na escola foi que eles estavam realizando uma pesquisa com as crianças para construir um livro sobre a identidade de cada um. Eu amo esse tipo de trabalho. E eles faziam várias perguntas para as crianças, né? Qual é a sua cor preferida, a sua comida preferida? E uma dessas perguntas era: qual é o seu artista preferido? E a minha filha, as outras crianças, na época, estava muito em alta, Xuxa, Ronaldinho, Ivete Sangalo, eram os mais mencionados pelas crianças. E a Luana diz Ruth Rocha. As professoras ficaram agradavelmente surpreendidas, mas perguntaram, mas Ruth Rocha? Por que Ruth Rocha? Ai, porque eu adoro o Romeu e Julieta, o Bom Dia Todas as Cores. E começou a citar várias obras da Ruth Rocha, porque nós líamos desde pequenininha. E aí eles disseram, mas tá bom, que lindo, parabéns. Mas sem ser a Ruth Rocha, outro artista que você gosta? Eva Furnari. E aí ela ainda disse, porque ela é muito engraçada. E aí eu saí da escola, né? Toda estufada, tal qual Mamãe Girafa, quando descobre que o motivo de todo o falatório eram bons motivos. E aí fiquei, até na época, quando eu li o Alô, eu tive que te ligar e falar, Moniza, me conta isso. De onde é que vem essa história que parece que é a minha história sendo contada ali no livro? E aí você me contou, não sei se você costuma dizer essa história para o pessoal. Eu conto. Acho legal, acho que inspira as pessoas, né? Porque o nosso dia a dia, ele pode virar um livro, uma obra, por que não? Você quer que eu conte a curiosidade? Sim. Então. Primeiro, eu só queria comentar também um pouquinho de uma parceria importante que acontece no processo do livro, que é a ilustração, né? A narrativa visual. E o Matias, ele foi um presente nesse caminho. Ó, vou pôr bem de pertinho. Será que dá para ver que é como se fosse papelão, a perninha da girafa? E o Matias, ele tem um trabalho incrível. Olha a casa da girafa, gente. Olha a porta, que máximo. Cada esboço que chegava era muita risada. Mas o livro, ele nasceu da seguinte forma, foi bem interessante. Os meus filhos, eles são bem a cara da mamãe girafa. Nem te conto. Preocupada. Essa brincadeira com a linguagem. A Júlia e o Pedro, essa história eu escrevi, eles eram bem pequeninos. E eles eram muito travessos, evidentemente. Na casa é onde você extravasa mais ainda. E as pessoas ligavam para contratar contação para 200, 300 crianças, e eu passando, e os dois aprontando, e eu no telefone falando assim, conversando com a pessoa bem calma, e falando, silêncio, calma. Como que vão me contratar para 300 crianças e 2 crianças fervendo na casa? Mas toda vez que eu não estava em casa... Oi, Lívia, do Colégio Humanos. Beijo, meu amor. Saudades, Lu, também presente. Que delícia ter vocês. E aí... Sempre que ligavam em casa, elogiavam, diziam que eles eram muito educados no telefone. Mas o que deu um start mesmo foi uma vez que eu estava voltando do colégio, aquelas reuniões de final de ano, eles já estavam de férias, e a TV Tem, que é filiada à Globo de Sorocaba, me ligou
Na época não tinha nem Bluetooth. Sabe quando você fica atrapalhado, tá com o celular, para o carro, né? E aí eu atendi esbaforida, igual a mamãe girafa, porque eu sou muito mãe girafa, esbaforida, que é essa imaginação. E atendi, e a moça muito gentil falou: olha, nós queremos uma matéria sobre contação de histórias neste período de férias. Nós ligamos na sua casa e a sua filha Júlia atendeu. E ela atendeu e nos explicou qual é o seu material, o seu repertório, como você desenvolve, o seu figurino, o espaço que você tem. E ela contou de uma forma tão detalhista que eu acho interessante e gostaria de convidá-la para participar da matéria. Aí já foi aflorando, já vim para casa reinando. Olha, Ana, São Roque aqui presente. E chegando em casa, passou uns dias, chegou a TV Tem 6 da manhã, porque era uma matéria ao vivo. Então, imagine você arrumar duas crianças 5 horas da manhã. E arrumei os dois, deixei bonitinho, de sapatinho, pão de queijo assando. A moça entrou. E o link não entrava, né? Foi entrar 8 da manhã, pense. Né? Cinegrafista na sala, a repórter linda, maravilhosa, e os dois ainda. Na hora que entrou o link ao vivo, eu olhei para o pé dos dois descalço. Então, eles só pronto, né? Eles estavam lindos, maravilhosos, na hora que entrou ao vivo descalço. E aí que me despertou, né? Que eles eram terríveis, travessos, bagunceiros, como toda infância é e deve ser, brincante. Mas, na hora necessária, os valores, a gentileza, as delicadezas, tudo aquilo que a mamãe ou um adulto passa para uma criança, reverberava, ecoava. Então, a inspiração foi essa, Júlia e Pedro reinando, e a mamãe girafa. Quem lê o livro talvez se identifique. Que lindo! Seus fãs, né? Os filhos são nosso apoio. Eu acho maravilhosa essa história. Eu amo. Você conta É engraçada, né? E uma coisa que eu amo também é isso, né? É sempre essa curiosidade do que tem por trás do autor, do escritor, do ilustrador, né? É verdade. Né? Que percursos eles percorreram para produzir essas obras de arte, porque os livros para a infância são obras de arte. Isso me leva a uma próxima temática, não é? Você podia ter escolhido inúmeros cursos de pós-graduação, mas você resolveu mergulhar, aprofundar esse olhar para a literatura. Aí eu já coloco aqui uma provocação: literatura infantil ou literatura para a infância ou literatura de infância? Fala um pouquinho de como é que você vê, porque isso não tem certo e errado, é como a pessoa, né? Qual é o olhar que ela lança para a questão. Então, eu gostaria muito de te ouvir um pouquinho nesse pedacinho do teu percurso dessa pós, que eu acho que tem coisas lindas que você pode falar dela, né? Tem mesmo. A poética da infância chegando, que também tem um olhar lindo para a infância. Essa pós, na verdade, era um desejo muito antigo. Lembra que eu falei que eu fiz letras? Porque tinha uma disciplina de literatura infantil? Então, lá nos meus 20 anos, eu já sonhava viver isso, trocar. Mas nós tínhamos poucos cursos oferecidos. E como eu moro em Sorocaba, e eu descobri a Casa Tombada através da Marina Bastos, ela fez um convite, e aí eu me apaixonei pela Casa Tombada, pelo Juliano. Mas sendo em São Paulo, era um pouco complicado, ainda mais que de sábado nós temos evento em escola, e aí era o curso o dia todo, enfim. Era inviável, mas era um sonho que ardia no coração. Entrou a pandemia. E aí eu vi que a Casa Tombada ia lançar um pequeno curso. Aí eu vi o valor, falei, eu posso. Eu posso. Aí pensa uma pessoa festiva, o mundo desabando, mas eu tinha uma pequena, grande alegria, que era poder estar conectada com a Casa Tombada. E aí eu fiz esse curso e foi lindo, foi intenso, foi mágico. Era como se nós entrássemos num mar só nosso, falando do livro para a infância, das imagens, da ilustração, e esquecesse aquela dor, aquele medo, aquela angústia que o início, até hoje nós temos, mas no início da pandemia era tudo muito desconhecido, era tudo muito dolorido. Então, aquilo era um afago, era um refúgio. E aí eu sempre perguntava para a Cris, vocês vão abrir a pós online? Vocês vão abrir a pós online? Eu era aquela aluna chata que escrevia no chat toda hora, mas é porque eu queria muito. A Ione aí, beijo, Ione, que é minha aluna maravilhosa.
Esse curso curto eu fiz. Numa turma anterior, fiz de forma presencial. Ah, que E a delícia! Cris lecionou a disciplina de literatura para a infância na pós-graduação que eu coordeno. Maravilhosa. Então, Ah, é um privilégio, hein? a pós está na minha lista. Ah, mas olha, eu sempre digo, orna, viu? Orna demais com você essa pós. Quem ama livro para a infância, orna demais. E aí eles lançaram o segundo módulo, porque deu muito certo. E adivinha? Eu estava lá, firme e forte, no segundo módulo, porque aquilo era refúgio, afago, carinho, era respiro, era motivação de continuar, né? E aí eu continuava no chat. Até que um dia a Cris falou assim: olha, vai dar certo, vai lançar a pós. Aí foi muito engraçada a minha reação, porque naquela época estava tendo cortes de salário. Meu marido falou: olha, vai ter outro corte no salário. Aí a Cris falou: vai ter a pós. Eu falei: nossa, gente, que lindo, tem que pagar, né? Quanto será que é? Porque eu enchi tanto que eu queria a pós. E eu esqueci desse detalhe, porque na minha cabeça eu só estava querendo estudar. Mas no fim deu tudo certo. Eu acho que tem um antes e um depois da minha trajetória, de tão impactante, de tão importante, de tão significativo que foi essa vivência. E também veio quebrar um tabu, né, dessa questão do online. Porque, assim, claro que eu já fui para esse curso com uma maturidade acadêmica grande e também com uma vivência muito grande desse universo para a infância, com os livros e com a narrativa. Mas veio mostrar que quando o professor quer ensinar e o aluno quer aprender, o online ele é muito válido, ele é muito rico, ele é muito significativo e muito necessário. Porque foi mágico. Nós tínhamos 55 alunos. E aí, Uau! 2 coordenadoras, mais os professores convidados e mais uma pessoa de apoio. E a Casa Tombada deu um show em excelência, Camila Feltri, maravilhosa, e a Cris Rogério. Realmente elas foram maravilhosas na potência super, hiper, mega, master, plus, advanced power. É um curso que é referência, tem o antes e o depois da Moniza, de um amadurecimento, de um olhar do livro para a infância, de conhecer novas referências. Porque o que acontece, Ivani? Todo mundo gosta de leitura. Só que nós, por estarmos nessa área, nós vamos além. Só que chega uma hora que nós não temos com quem compartilhar, porque nós vamos nos aprofundando muito, muito. E de repente, quando você encontra um grupo com a mesma identidade, ai, a Rose está aqui, a Rose mora muito longe. E a Rose fez a pós, então ela tem o mesmo sentimento que eu. É Santarém, né, Rose? Escreve aí para nós, é Ela Santarém. colocou, ela colocou. Isso! E a Rose também foi um dos presentes da pós, porque se tornou uma amiga querida, que eu admiro. Aliás, gente, siga a Rose, viu? Ela é maravilhosa, ela dá super dicas de livros, fala também de literatura da região dela, que eu acho que é super válido expandir, conhecer. Então, eu conheço muita coisa em função da Rose, por causa dessa intervenção dela no universo online, trabalhando, contando um pouquinho sobre a região dela. E a nomenclatura, né? Alguns chamam de literatura infantil, livro para a infância, livro infantil. Mas, na verdade, seja qual for a nomenclatura, o que tem que ser essência é o respeito, é a seriedade, é a pesquisa, não banalizar, porque quando nós vemos que uma profissão ela vai crescendo muito, às vezes vai banalizando. Então, quando nós falamos do livro para a infância, sempre ser muito criterioso, cuidadoso, não ver no diminutivo, mas ver numa grande potência na criança, ter muita seriedade no que nós escolhemos, selecionamos para apresentar para eles, com muito afeto, muita seriedade e respeito. Mas tem um antes e um depois da Moniza Maciel com esse estudo, que virou grupo de estudos, porque conheci pessoas maravilhosas. Tinha aluno de Portugal, Ivani. Foi muito impactante, foi lindo, foi lindo. Isso. Essa ideia que livro infantil não é livrinho. Isso é importante, eu fico nervosa, olha o olho. Né? Não é historinha, não é livrinho, não diminua o meu trabalho. Não é historinha, de propósito. Não é historinha, não é livrinho. E isso me leva ao nosso próximo tópico. Eu tenho uma pauta aqui na mente, porque eu não anotei nada, mas são coisas que eu
vinha pensando, né, quando eu fizesse esse encontro aqui com você, o que nós faríamos. Mas, não sei se você sabe, eu não sei se eu vou te pegar de surpresa, se não for possível, tudo bem. Mas aqui no Conta Comigo sempre tem a proposta, assim, acho que da maior decência, que é: você é uma contadora de histórias. Você teria uma história para compartilhar com a gente? Se não, E tudo bem. contador de Porque isso história nós que não não tem um combinamos. caos na manga, tá com falhando aí, tá com falha no Ai, motor. que delícia! Porque eu gosto de fazer esses encontros sem muita combinação, até para que a gente tenha aqui essa ideia de que o Conta Comigo é como se estivéssemos todos num espaço com uns sofás, uns puffs, todo mundo de casa, mas É. nessa sala gostosa, nesse espaço rodeado de natureza, né, com uma temperatura agradável. No meu caso aqui tá calor, mas com uma temperatura agradável, com todo mundo junto, conversando. Então, não penso nunca em um encontro né, muito formal. É informal o que eu busco aqui com Conta Comigo. Por isso que eu não te preparei e não haveria o menor problema se você dissesse: para hoje acho que não vai rolar. Tudo bem. Não, Mas sem fica aí. caos. Vocês querem uma história folclórica ou querem a história do Alô? A Maria Sabida, a Eu vou folclórica. deixar o pessoal decidir. Eu sei o que eu gostaria, mas aqui o pessoal que está assistindo é que comanda esse negócio. Então vamos lá. Então vou deixar eles Tem, escolherem. tem Olha, um Santa delay, então Catarina, vamos esperar. Jussara. Jussara, querida. Tem um delay, então vamos esperar um pouquinho para o Tá. pessoal dizer se prefere um conto tradicional ou se Olha lá, prefere conhecer o Alô. Já temos aqui um pedido para o um Alô. pedido do Alô. Vocês querem uma história folclórica, a Maria Sabida, ou vocês querem o Alô? Escreve aí para nós. Ó, já temos 2 votos para o Alô. Enquanto isso, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha que coisa mais linda que eu ganhei de presente. A família Girafa. Esse aqui é o quê? Que é o menorzinho. Amigurumi, adoro. Gente, que É, lindo. Ó, o olha Alô que tá ganhando disparado. Ó, teve um voto agora para tradicional. A pessoa colocou tradicional, Alô. Eu acho que é os dois. acho que é os dois, né? Que lindas girafas. E enquanto o pessoal tá colocando aí opinião, né, decidindo, eu acho que já tá um pouco decidido, conta pra gente desse projeto novo e mais pro finalzinho nós relembramos, tá bom? Então, o Alô foi meu primeiro livro e agora eu estou lançando o segundo livro. Era uma vez 3. É um reconto da clássica história que fez parte da nossa infância, dos 3 porquinhos, que eles ficam anos e anos, centenas de anos na floresta. E eles cansam, né, gente? Querem viver coisas novas, diferentes, novas aventuras. E aí eles se reúnem e eles decidem ir para onde? Para onde? Para onde? Para praia. E na praia vai acontecer 1000 aventuras. As ilustrações são lindas, é do Rogério Neves, feita em aquarela. E este livro está na pré-venda pelo financiamento coletivo Catarse. E a Cris maravilhosa já colocou. Obrigada, Cris. Troféu joinha com brilho, igual eu falo para as crianças. Está Vamos no apoiar. financiamento do Catarse. Quem desejar apoiar, pode ver no meu Instagram, @Moniza Maciel, Moniza com S. Tá na bio, que é onde tem o descritivo. Aí tem o link, aí é só acessar. E aí você pode conhecer também lá no meu Instagram um pouco do trabalho do Rogério, que eu estou muito feliz com a parceria. Ele tem um trabalho lindíssimo. Eu tenho vontade de entrar no livro. Eu tenho uma teoria muito particular, que não é nada técnica, é toda emotiva. Mas que livro que eu me apaixono pela ilustração é aquele livro que eu tenho vontade de entrar, de passear, de andar. E eu tenho vontade de entrar tanto do Matias Talsende no Alô, como eu tenho vontade de entrar do Rogério Neves. Então, a Cris já apoiou, a Rose, que delícia! Que Final bom. de abril, começo de maio, ele já está chegando impresso. E isso, você falou uma coisa muito legal, eu não sei se isso acontece com você. Você pode falar da sua editora, eu acho que é editoria, editora. A primeira editora... Oi. Não, é só para não perder essa fala que você trouxe tão importante de um livro com uma ilustração que convida a passear. Normalmente
favorece demais os nossos processos imaginativos, a nossa visualização. É gostoso contar com o livro, mas especialmente quando vamos narrar de boca, o quanto livros com ilustrações potentes, não que a gente vá dizer exatamente o que nós vimos lá, porque cada um enxerga como, né? Mas esses livros que nós entramos e degustamos cada pedacinho, essa degustação, ela aparece na forma de palavra viva, né? Que constrói imagens potentes na mente de quem está ouvindo. Você concorda? Eu concordo. E é uma parceria muito importante, né? Essa sintonia. E o Rogério, eu tive a oportunidade de ter muitas reuniões com ele. E ele foi falando do processo criativo, o que a gente acreditava. Então, foi um trabalho feito, assim, muito próximo. Então, foi muito interessante, muito rico. E ele tem um olhar maravilhoso, que ele justifica quando está chegando os porquinhos o mais distante, é como se fosse o prático. Os outros, euforia. O outro, não. Já tem receio, está analisando, está observando. Mas isso é tudo muito sutil. Você tem que vivenciar o livro, você tem que observar, você tem que analisar. E, às vezes, essas observações não é na primeira vivência, porque às vezes é na segunda, na terceira. E eu sempre falo isso para as crianças. Um livro a gente deve convidar ele a fazer parte da nossa vida mais de uma vez, igual comida gostosa. Eu vou comer uma lasanha só uma vez? Que nada, quero experimentar várias vezes. O livro também. Quando o livro é muito bom, nós temos que degustar várias vezes e cada vez o livro ele traz algo melhor que a comida. Cada vez nós vamos sentir de forma diferente, ainda melhor. Ah, que delícia. Eu vou pegar o gancho dessa metáfora que você construiu agora, também para dizer que bom, mais um reconto dos três porquinhos, porque também assim, eu como uma lasanha deliciosa, eu não vou me satisfazer em comer só aquela lasanha que aquela pessoa prepara. Eu vou querer experimentar outros tipos de lasanha e o quanto a cada degustação nova amplia o nosso olhar, nosso encontro com a história. Então, que bom, mais um reconto que eu adoro. Os Três Porquinhos, normalmente é uma das primeiras histórias que nascem no coração das crianças, porque ela cativa as crianças, não é? E os adultos também. É verdade. Também. E eu vou contar uma curiosidade, ó, primeira mão. Esse livro é uma homenagem à primeira infância do Pedro, meu filho, porque quando ele era bem pequenino, a história que ele mais amava era Os Três Porquinhos. E eu acho que quando nós fazemos um reconto, é um super mega convite à conversa, né? Porque os pais vivenciaram essa história e agora eles vão poder vivenciar com o reconto com o filho e a oportunidade de troca do que viveram como leitores, ouvintes, ou mediação, ou da contação dessa história, e a possibilidade de criar a sua própria história, no olhar de cada família. Então, eu acho que o reconto, ele realmente é um convite à conversa de gerações aí das vivências que tiveram com as obras. Ai, feliz com esse filhote. Ai, como é bom te ouvir. Então, vamos para a história? Vamos. Pela minha percepção aqui, o Alô venceu. É verdade. Então, ó, eu vou contar rapidinho. Normalmente eu uso instrumentos, objetos, mas é até importante nós falarmos isso. Quem é a protagonista é a palavra. Eu tenho um espetáculo que eu faço com a orquestra, que, aliás, eu quero que a Ivani venha um dia aqui assistir. Olá. Que eu faço com a orquestra. Mas a protagonista é a palavra, porque ela é o fio condutor da música, da construção narrativa. Então, a palavra vai ser sempre protagonista. Então, é muito bom quando tem esse desafio que é a palavra vai estrelar sozinha. Vou convidar todo mundo aqui a essa imaginação, o coração. Esquece que tem janta para fazer, que tem que arrumar o resto do material escolar do filho, planejamento, ai, ai, ai. Esquece, busca a criança que mora dentro de você. Qual é o cheiro dessa história? Qual é o cenário? É de noite? É de dia? É frio? É calor? Aquecendo a imaginação na potência super, hiper, mega, master, plus, advanced power, lá em cima. A Dani já foi na orquestra, né, Dani? Coisa boa. Na savana havia uma vila. E nessa vila tinha uma bicharada muito animada. Eles eram muito festeiros. Tinha elefante, zebra, rinoceronte, girafa. E quase toda noite rolava, sabe o quê? Uma festa. Vocês conseguem ir do outro lado?
A dona Zebra cuidava da comida. Festa que é festa, tem que rolar uma comidinha, não é mesmo? Um belisquete, uma comidinha. E a zebra, ela ficava cozinhando. Mexe, ó a colher de pau. Mexe que mexe, mexe que mexe, mexe que mexe, vai. Do outro lado, mexe que mexe, mexe que mexe, mexe que mexe, vai. Mais um pouquinho, mexe que mexe. Mas quem curtia mesmo esta festa eram os filhotes. E os filhotes corriam pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Mas no outro dia, cada um ia fazer os seus afazeres, sua obrigação. Passou um tempo, o tempo passou. Os animais começaram a observar algo diferente na casa da dona Girafa. Mas era algo inusitado, estranho, exótico. Um dia, imagine vocês que a casa tremia, balançava, chacoalhava. Aquilo causou o maior burburinho, maior que grupo de WhatsApp. E fala de lá e fala de cá. E num outro dia, saía confetes, bolinhas coloridas, azul, vermelha, verde, preta, brilhante pelas janelas. Muito estranho. E num outro dia, a luz piscava freneticamente. Acendia, apagava, acendia, apagava. Os animais queriam descobrir que mistério era esse. Convocaram uma reunião e foi o maior blá, blá, blá. Todo mundo blá, blá, blá. Mais um pouquinho. Blá, 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 blá. Então os animais decidiram investigar. Claro! E começaram a escarafunchar, mexer, remexer. Tan, 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 taran, tan, 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 taran, tan, 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 taran, tan, tan. E olharam, observaram, escarafuncharam, até que finalmente descobriram o mistério que rondava a casa da dona Girafa. E quem causava todo aquele burburinho, confusão e mistério era os filhotes, pequeninos e tão inofensivos. Toda a savana com os olhos arregalados, atentos para os filhotes. Eles eram bem educados, mas eram arteiros, bagunceiros, travessos. O tempo foi passando e Dona Girafa já se acostumou com a fama de arteiro e bagunceiro dos seus filhotes pela savana. Mas certo dia ela estava, anda que anda, anda que anda, anda que anda, vai, mais um pouquinho, anda que anda, anda que anda, anda que anda, vai. Ela caminhava quando ela encontrou um elefante. E o elefante falou: "Ô, dona Girafa, outro dia eu liguei na sua casa, você não estava e seu filhote atendeu." A girafa ficou com o olho arregalado, pelo arrepiado, desesperada, angustiada, aqueceu a imaginação na potência super, hiper, mega, master, power, e já pensou mil travessuras, arte, bagunça. E, com o coração disparado, perguntou: "E o que os meus filhotes responderam ao telefone?" O elefante olhou para ela e disse: "Nem te conto." Todo mundo, nem te conto. Mais um pouquinho, nem te conto. Mais um pouquinho, nem te conto. A girafa ficou angustiada. Ela queria saber o que os filhotes haviam falado. E assim, a dona Girafa foi passando os dias. Certa vez, ela estava perto das águas do rio. Águas mexeriqueiras, quando de repente ela encontrou a hiena. E a hiena, com uma voz estridente, disse: "Dona Girafa, outro dia liguei na sua casa, você não estava e seu filhote atendeu." Ah, dona Girafa, como vocês já sabem, assim como eu, como você, como todas, aqueceu a imaginação e foi pensando mil coisas. Ficou desesperada, angustiada, com o olho arregalado, pelo arrepiado, coração disparado, e perguntou: "O que os meus filhotes falaram ao telefone?" A hiena, com aquela vozinha, disse: "Nem te conto." Todo mundo, nem te conto. Mais um pouquinho, nem te conto. E assim foi acontecendo sucessivamente. Toda vez que ela passava, alguém dizia: "Liguei na sua casa, tentei falar com você, fiz uma ligação, falei com seus filhotes." Mas o que os meus filhotes falaram? E todos os animais da savana respondiam: "Nem te conto." Todo mundo, nem te conto. Mais um pouquinho, nem te conto.
Então a girafa teve uma ideia. Ela estava angustiada, desesperada, curiosa. Ela tinha que saber. Ela estava pensando mil travessuras, arte, bagunça. Então ela teve um plano. Decidiu ligar para a própria casa. Tu, 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 tu. Shhh, para os filhotes não ouvirem. Tu, 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 tu. Ih, deu ocupado. E a girafa continuava, com o olho arregalado, pelo arrepiado coração disparado, preocupada, imaginando o que esses filhotes andavam falando ao telefone a cada alô. Foi quando ela teve uma outra ideia. Ela decidiu ir à sua própria casa e ficar escondida. Eu amo Faz de Conta do livro, uma girafa escondida, mas no livro pode. E ela foi até a sua casa, na ponta do pé. E ficou escondidinha, encolhidinha, camuflada, disfarçada, parada, calada. Para ouvir no momento que tocasse o telefone. E ela ficou ali, parada. E assim mesmo, Ivani, calada. Mal respirava. E de repente tocou o telefone. Os filhotes vieram correndo, esbaforidos, se atropelando, batendo. Muito peculiar numa casa que tem duas crianças. Você já deve ter visto essa cena. E vão correndo, se atropelando, esbaforidos. E... Alô? Um dos filhotes atendeu o telefone. Nesse momento, vocês já sabem, a girafa ficou com o olho arregalado, pelo arrepiado, coração acelerado. E o filhote, alô? Alô, pois não? A mamãe girafa não está. Ah, mas se você desejar, pode deixar algum recado. Foi quando a mamãe girafa observou e analisou que o grande segredo, que ao atender o telefone a cada alô, os filhotes atendiam a todos de uma forma gentil. Mas não era uma forma gentil comum, era a forma mais gentil do mundo. E ela descobriu que eles eram arteiros e bagunceiros, mas todos os valores, amores, gentilezas e delicadezas que ela ensinou, em algum momento ecoou. E toda vez que toca e eles falam alô, o coração fica acelerado. E essa história adorei contar. Se você gostou de ouvir, uma palma pode dar. Quem gostou, bate palma! Ai, que delícia! Tentei acelerar ela um pouquinho. Foi muito gostoso te ouvir. Sempre é muito gostoso te ouvir. Você tem uma característica na sua forma de narrar que eu amo, né? Sempre me perguntam, mas nós contamos histórias para as crianças ou com as crianças? Ou ainda vamos ampliar isso. Nós contamos para a infância ou com a infância? Primeiro, porque infância e não criança? Porque a infância ela está em mim, está em você, está nas crianças, não importa a idade. Então vamos lá, nós contamos com ou para. Eu e você, tenho certeza, um tantão de gente linda que está assistindo aqui, que eu sei que também conta histórias, eu tenho certeza que conta com a infância, porque tem essas interações que são deliciosas, né? Onde as crianças são o que elas são mesmo, sujeitos ativos, potentes e que amam participar. E que nós vamos conduzindo a narrativa como uma grande brincadeira. Então, isso como mesmo. A Dani escreveu aí, com a infância. Que delícia! Olha, muitas palmas. Ah, que delícia! A Jussara chegando, a Dani querida, Cris. E é isso mesmo, né? É pensar um pouco nessa infância que nós temos, ela ecoar, ela transbordar e pensar em ações durante o processo narrativo que a criança ela não só assista, mas que ela se sinta pertencente e participante desse processo do contar histórias. Então, toda vez que eu vou construir uma narrativa, eu tenho sempre essa preocupação de criar situações que a criança esteja junto comigo. E eu acho que isso é muito válido, é muito importante e necessário. Ai, sim, faz toda a diferença. Eu amo. Amo. Olha só, Gislene, querida, que saudade de... Bom demais ouvir histórias e aprender. A Gi foi aluna da pós de linguagens da infância, maravilhosa. Conta histórias lindas também. Olha, o pessoal tá aqui, lindas histórias. Vou colocar no repertório. A Dani é uma querida, já foi minha aluna, é amiga da Soraya. Que gostoso, que gostoso. Então, será que eu confundi a Gi? Então, mas não importa. Bem-vinda, será?
Olha só, Lavínia chegando agora, bem-vinda. Ai, que delícia. Olha, Muita gente querida. Nós já estamos quase no finalzinho. Passou Mas rápido, gente. passou rápido. Mas ainda tem uma coisinha que eu preciso te ouvir. Como eu já disse, o que me chamou primeiro a atenção em você foi o que lhe rendeu o título atribuído por mim de colecionadora esse de título assim, a cara da riqueza. Colecionadora de delicadezas, porque eu sempre admiro a calma e a maneira como você prepara o local, você prepara o ambiente onde as histórias vão ser narradas. E felizmente você tem esse cuidado de fazer alguns registros maravilhosos disso e eu fico babando. Que delícia! Eu gosto também muito disso, né? Especialmente nos cursos, não que na contação não, mas nos cursos que eu ministro, até estou com saudade dessas oficinas com os educadores. Eu gosto de chegar antes, preparar uma mesa delicada, né? De forma delicada e convidativa, com elementos que remetem. Se eu vou lecionar psicanálise de contos de fadas, eu levo sapatinho de cristal, eu levo coisas que tragam esses símbolos dos contos. E outra afinidade. Descobri agora, hoje, na nossa live, que até nós temos a mesma idade, né? Então, assim... que coincidência, essa parte eu não sabia. Nós temos muita afinidade, gente. Muita afinidade. Demais. E aí, eu queria te ouvir falando um pouquinho disso, de como que é essa preparação da contadora de histórias. O que você acha que é essencial para a gente, né, nesse processo de preparar uma história para contar. Olá, Luciana! Que bom! Você e a Alice estão aí, que saudade! Então, vou passar a palavra para você responder Joia. sobre essa preparação. Eu quero agradecer que eu tô vendo que a nossa live tá entrando gente, tem gente que tá ficando e eu fico muito feliz. Obrigada, viu, pessoal? Esse cuidado começa na curadoria, na escolha do livro, né? Como eu comentei. Eu tenho um trabalho com a orquestra, que é tá no palco, aquela que deixa de ser o singelo e começa a ser um pouco maior, mas eu tenho sempre o cuidado de lembrar, de voltar que a estrela é a palavra. Então, assim, começa o cuidado com a curadoria, com a escolha do livro. Tem uma lenda, acho que você já deve ter ouvido, né? Que fala que não é o contador que escolhe a história, sim a história que nos escolhe. Isso faz muito sentido, porque tem histórias que eu sinto como desejo de fazer mediação, leitura em voz alta, e outras de fazer o processo de contação. E isso deve ser levado muito em consideração no processo de fazer o repertório. Tendo escolhido a história, feito o processo de curadoria, uma coisa que a gente deve pensar também é a roupa que nós vamos. É claro que a roupa é algo muito particular, tem a identidade, tem a personalidade, mas você chega já anunciando que vai acontecer um movimento diferente. Então, pensar num acessório, pensar numa maleta, pensar em algo que vai sinalizar que algo vai acontecer. E são pequenas delicadezas, são pequenos ajustes, mas que no conjunto vai trazer magia juntamente com a palavra. Junto e juntamente ficou redundante, né? Mas vai trazer essa parceria com a palavra e vai enriquecer esse momento. Então, ter o cuidado de ter uma toalha e cobrir a mesa. Parece coisa boba, mas quando aparece a perna da mesa, já vai perdendo aquele encantamento. Então, é uma coisa boba, mas cobrir a perninha da mesa. Se tem uma história, você pode criar também. Eu acho que é importante falar disso. Eu falo, vamos aquecer a imaginação. Vamos aquecer a imaginação na potência super, hiper, mega, master, plus, advanced power. Não foi intencional, mas virou uma marca. Outra coisa que, então, assim, pensar em situações que você vai anunciar a história. Aqui, ó, da primeira infância, ela tem a da poética da infância, ela tem o candeeiro, que vem do Waldorf, que é a coisa mais linda que ela traz para as crianças quando vai começar. Ou então você cantar, entra na roda tindolele, entra na roda tindolala, ou tem uma mala, igual a Carol Levi tem o saco, enfim, tem muitas possibilidades. Um passarinho me contou, então você tem um passarinho. Ele pode ser mala, que coisa linda! Eu sei que a Soraya tem uma mala também. Eu tenho uma mala, só que a minha é mais escandalosa, ela é colorida. E, enfim, são pequenos detalhes. E o mágico no contar histórias
essa mala, esses objetos, o tecido, a fita, dar novas funções aos objetos, né? Que aí eu gosto de dar referência da companhia Trux, porque eles são maravilhosos para processo de estudo. Então, tudo isso vai contextualizar para você ter êxito no processo da contação de história. Mas o imaginário, o que me encanta na contação, que o menos é mais. Eu não tenho passarinho, tá tudo bem. Eu posso imaginar o passarinho e as crianças vão embarcar comigo, tá tudo certo. Outro dia eu queria um sol. E aí eu tinha que comprar o tecido com sol. Esse dia faz bastante tempo. Aí eu fiquei pensando, mas ir no centro, comprar o tecido, porque eu gosto de trabalhar bastante o tecido com as crianças antes da pandemia, né? Que podia tocar em todo mundo. E aí eu lembrei que eu tinha uma canga. Fala baixo, que isso é segredo. Meu marido, eu pedi uma canga de Copacabana. Ele chegou com uma canga amarela, bem sem graça. E aí eu agradeci, toda gentil, educada. Ele não sabe disso, eu conto pra todo mundo, mas ele não sabe. E aí eu guardei a canga assim, meio escondidinho, sabe? Porque eu achei que ela não dava assim muito valor, né? Não estava muito bonita. Mas aí eu falei, ela dá um sol. E aí, e ela dá um sol amarelado, e ela tem um tecido molinho. Então, eu comecei também a ter muito material de acervo, de contar histórias, e isso foi muito legal, eu começar a repensar. Eu não precisava comprar tanto, não é toda história que eu precisava comprar algo. É claro que tem alguma coisa específica, você precisa renovar o repertório, ou é muito importante, e tá tudo bem, eu compro. Mas eu comecei a repensar o que eu tenho no sentido de armazenamento. Porque quem conta história sabe que nós temos muitos livros, olha, né? Eu tive que comprar essa estante depois da casa tombada, que não cabia mais no armário. E a Dona Maura é uma pessoa muito importante na minha trajetória. Ela abrigou, foi a primeira escola que abrigou um projeto de contação de histórias. Obrigada, Dona Maura. Hoje o que eu sou, devo muito à senhora ter me dado essa oportunidade. Eu acho que gratidão é um memorial que deve estar sempre com a gente. Não esquecer de agradecer e de onde nós viemos, isso é essencial. Então, os objetos, dar nova vida e pensar, o que você tem na sua casa? O que pode ser elemento? A fita, uma coisa que eu adoro usar como som do rio. Sabe aquele papel de presente brilhante? Aquele sonzinho quando você amassa, ele pode ser a água mexeriqueira do rio. Ou pode ser o som, né, da percussão corporal, a chuva. Aí, ó. Então, pesquisando e descobrindo situações que nós possamos estar incorporando, bordões, que você convide a criança a participar com você, perguntas que as crianças têm que dar uma devolutiva. E assim, tanto a questão da palavra, do brincar, dos bordões, situações que a criança participe, mas essa questão estética mesmo, né? Eu tenho um painel que é de chita, lindo, que a minha mãe fez, mas às vezes aquele varal de luz ou as bandanas. Enfim, tem muitas situações que nós podemos pensar, a luz, né? Tem esses cordão de luz que ele dá um efeito tão bonito. Então, esses pequenos detalhes, junto à curadoria, junto à forma que você vai convidar a criança a participar e conhecer bem o livro, ter intimidade com o livro, porque as crianças, o público, a história, ela é um artesanato, cada vez vai ser diferente. Cada criança vai trazer uma devolutiva diferente. E às vezes acontece imprevisto. Já tive contação que o meu sapato voou. Eu conto essa história que é a mais engraçada. Ele voou. E assim, era uma contação com pais, os homens, porque as mães são mais meigas, né? Os pais são mais sérios, razão. E o sapato voou e eu tive que ir lá dar um jeito, pegar meu sapato e continuar a história. Aí eu terminei, a coordenadora falou, nossa, ficou muito legal aquela parte que o sapato voou. Falei, mas aquilo não foi intencional, aquilo foi um acidente. E ela achou que era intencional. Eu só consegui fazer com que todos tivessem essa sensação porque eu conhecia, tinha intimidade e propriedade com a narrativa. E aí volto naquilo que eu comecei. A palavra é protagonista. Se você não conhece bem o texto e acontece um acidente desse, você se perde, você fica nervoso. Então, uma grande dica, escolher bem o livro, que ele te toque para ser narrativa, né, para ser a contação. E também que você tenha esse cuidado de ler. Grave a sua voz, hoje com o celular fica tão fácil. Grave a sua voz, você contando. Marque as partes mais importantes. Conte para você mesmo no espelho. A gente vai pegando prática, né? Então eu faço muito isso quando eu faço com a orquestra, porque a minha fala é o start para os músicos tocarem. Então é muita responsabilidade, eu não posso falhar.
Então, essa questão de gravar a voz, de você anotar as palavras-chave, é muito importante. Então, acho que isso são assim, as maiores dicas. E todo esse conjunto que eu falei, mais você ter propriedade e amor no que faz, com certeza vai proporcionar uma vivência literária rica, importante, potente e que faça diferença para a criança que estiver nesse momento. Uau! Ah, eu falo muito, né? Contando história. Amamos! Não é? Se vocês amaram também, coloca aí coraçãozinho para flutuar, porque realmente as nossas afinidades são muitas, muitas, muitas. Faço minhas as suas palavras, assim, assino 1000 vezes embaixo, porque é isso. Olha, tomara que logo tudo isso passe. Eu quero muito fazer um trabalho com você. Já pensou? Já topei, né? Já pensou no espetáculo? Partiu São Paulo. Vamos dividir o palco? Ah, que tudo! Né? Sensacional. E formações, porque é isso, né? Eu me vejo em você, isso é muito gostoso, né? Acho que nós temos muita afinidade. E é tão gostoso encontrar pessoas com o mesmo propósito. Eu estou vendo várias pessoas, a Poética da Infância, a Cris, a Soraya, enfim, tanta gente maravilhosa e pessoas que acompanham você. E esse momento, às vezes a gente ouve e fala, é isso que eu sinto, é assim. Ou então, às vezes é um detalhezinho, mas que é o pulo do gato que vai fazer a diferença. Então, essas partilhas, essas conversas são muito ricas para nós trazermos também o fator novidade. Porque nós temos que estar sempre em movimento e trazendo algo novo. Principalmente quando você está em escola, que o seu público ele é contínuo. É verdade, é um grande desafio, hein? Aliás, nisso você é mestra total. Foi uma aula. Muito. Ai, gente, não tenho palavras para agradecer. Te chamaram de Mary Poppins. Ah, que chique! Olha, deixa eu ver aqui. Um luxo. A palavra é protagonista. Aliás, queridíssima Elizabeth Pacheco, uma grande narradora que eu admiro. Que bom ter você por aqui. A Aline disse que segunda-feira tem um processo seletivo onde vai contar uma história. Arrasa, Aline, boa Sucesso, sorte. Aline. Sucesso, vai dar tudo certo. Depois conta pra nós se deu certo. Conta pra gente. Bom, acho que nós já até estouramos um pouquinho, porque normalmente nós deixamos o Conta Comigo com em torno de 1 hora, porque o pessoal chegou aqui no comecinho e tá até agora. Tem gente que chegou depois, mas vai ficar gravado, não se preocupe. Moniza, se quiser baixar e colocar também vou compartilhar. Né? Pode repostar a live, não tem, tá tudo. Eu acho que quanto mais compartilhar, multiplicar e mais educadores e apaixonados pelo livro alcançar, melhor, porque nós somos uma rede, né? Então tem que espalhar para todo mundo, para a nossa categoria ficar mais forte, ter essas partilhas e qualificar o nosso trabalho. Sim, juntos somos melhores, somos, né? Isso, é verdade. Isso, crescemos juntos, isso é mais gostoso. Olha, que delícia, Moniza. Eu quero convidar todas as pessoas que vieram, porque conhecem a Moniza, a conhecerem o meu perfil, a me seguir. Que é maravilhoso. Assim como quem está aqui porque me conhece, porque segue o meu perfil, que também conheçam o perfil dessa queridíssima Moniza Maciel, Moniza com S, não é? Moniza Maciel tudo junto. E vamos ampliar essas redes, essas trocas. Isso esse apoio que nós temos quando as pessoas começam a nos seguir. Isso é muito importante para que as nossas ideias possam alcançar mais pessoas. Sim. E que nós tenhamos também esse desafio de ir nos aprimorando para levar conteúdos de qualidade para as pessoas. É verdade. Um desafio, né? Então, um jeito de entender, olha, parece que estamos no caminho, é quando as pessoas vão chegando. Então, fica o convite para que quem já chegou na Moniza, chegue a Ivani, quem já chegou na Ivani, chega a Moniza. E tem muita gente aqui que já está conosco, com nós duas. Que delícia! Isso é muito legal. Fala mais uma vez para o pessoal do Catarse, do apoio, porque muita gente chegou depois. E aí nós vamos para os agradecimentos e eu quero pedir licença até com a sua presença para fazer um convite daqueles assim imperdíveis. Já. Você já sabe do que se trata. Então, meu próximo livro Era Uma Vez 3, pela editora Tigrito.
É uma releitura da clássica história dos três porquinhos. Eles cansam de ficar mais de centenas de anos na floresta e decidem viver novas aventuras. E adivinham para onde eles vão? Para a praia. E lá acontece uma infinidade de coisas diferentes, aventureiras, emocionantes, surpreendentes. E para este livro nascer, eu preciso do seu apoio, que está no financiamento coletivo, Catarse. Vocês podem entrar pelo Instagram do Catarse ou pelo meu Instagram, na bio, ali na descrição, né? Que fala um pouquinho quem sou eu. É só clicar ali, você consegue apoiar o Catarse e compartilhar também. Compartilhar, dar like, espalhar para os amigos, fortalecer essa rede para que outras pessoas possam conhecer e esse livro possa ser uma realidade na mão dos pequeninos. E agradecer, né? Por vocês estarem nos acompanhando, prestigiando. É sempre uma alegria conhecer pessoas que têm o amor pelo livro para a infância. O nosso país clama, chama por pessoas que tenham seriedade e respeito por este trabalho e que nós possamos nos fortalecer, nos ajudar. Fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar. Se eu esquecer, pergunto de novo, porque eu corro bastante, mas eu gosto de responder, eu gosto de conversar, porque eu acredito nessa força do compartilhamento e um ajudando o outro para fazer a diferença na formação leitora do nosso país, com diversidade, amor, afetividade e seriedade. Ai, que linda! Gente, Moniza é demais, não é? Ela é maravilhosa. Como fala de forma potente, assertiva. Muito, muito obrigada. Gratidão por você aceitar o convite para contar aqui comigo. Conta comigo e conta comigo. Esse nome, ele foi escolhido exatamente por isso, porque eu amo mesmo que não seja exatamente uma história que seja contada, nós estamos falando de quem nós somos, das nossas histórias. Então, conta comigo, conta aqui essa história junto comigo. E eu acho que delícia. Foi um encontro muito bonito. Eu quero pedir a você para que eu faça um convite com você presente aqui. Peraí, alguém colocou alguma coisa aqui, eu não entendi, mas... Eu acho que foi na digitação, eu acho que o corretor fez alguma coisa. A dona Maura é aquela senhora maravilhosa. Trabalhei com ela 18 anos. Foi a escola pioneira de Sorocaba a colocar a contação de história na grade curricular. Ah, que legal. Olha só, eu quero fazer o convite para todo mundo que está aqui assistindo essa live, que na próxima quarta-feira, dia 2/2 de 2022, olha um número... Olha quanto 2! Eu quero convidar todo mundo para vir aqui no meu perfil, porque eu vou receber aqui uma convidada muito especial. Não sei se vai tocar, deixa eu ver se vai tocar. Ah, eu acho que tá baixinho. Deixa eu aumentar aqui, ó. Tá dando para ouvir? Era uma vez um vô e uma avó. Um dia o vô acordou e disse... Eu amo essa canção. A minha velha faz um bolinho gostoso pra gente comer. Dá pra ver? Olha só. Dá. E recheou massa com creme de leite e formou. Nós vamos receber aqui na live. Opa! Deixa eu colocar aqui. Querida Fortuna, cantora, uma das vozes mais incríveis que eu conheço e que se dedica também à música para a infância de qualidade. Ela tem uma história incrível e um olhar maravilhoso, né, para a questão da infância, da cultura da infância. Então fica aqui o convite, já marca na agenda, já coloca o celular para avisar. Estarei aqui. Na quarta-feira, 2/2 de 2022. Uma live aqui com a queridíssima Fortuna. Privilégio, né? Conhecer um pouquinho mais da trajetória dessa profissional tão preciosa para a infância. E ela promete umas palhinhas, hein? Vai ter música, vai ter... Gente, vai ser bom demais. Sim, a do Rabanete. Ou seja, marquem na agenda e não percam, porque ela é maravilhosa. Bom, e espalhar para todo mundo, né, Ivani? Compartilha. Amanhã de manhã eu já vou soltar o convite, o post sobre esse encontro com a queridíssima Fortuna. E eu convido todo mundo a me ajudar a espalhar essa notícia para muito mais pessoas, para a gente ter aqui esse encontro. Ó, Soraya disse que já está com roupa de ir. Isso, já estamos com o look, Soraya.
Bom, tudo que é bom, uma hora acaba Acabou. também. A gente Acaba marca porque outro. nós vamos continuar aqui com as nossas postagens, com as nossas conversas. Fica o convite. E assim que tudo isso passar, Moniza, nós vamos fazer alguma coisa Isso. aí, ó, Nós em vamos treinar parceria com as histórias. para o pessoal vir, né? Porque esse abraço físico precisa acontecer, porque o virtual é Sim. maravilhoso e já está acontecendo. Então, minha gratidão a você. Sem dúvida, você deixa uma marca positiva muito importante a todos aqueles que se dedicam à infância. E é um privilégio ter a sua amizade, a sua presença, o seu carinho. Muito obrigada. Obrigada pelo convite e viva a internet que proporcionou eu conhecer o seu trabalho lindo e desse propósito, nasceu uma amizade muito bonita que eu quero preservar para sempre e agradecer a todo mundo que está participando, que eu sei que é apaixonado pelo livro para a infância, para a narrativa. Agradecer por esse momento lindo e que possamos viver muitos outros e nos fortalecer nesse propósito aí do contar histórias e trabalhar o livro para a infância. Toda a minha gratidão, um beijo cheio de afeto e força. Seguimos com poesia, literatura e fé. Ai, obrigada, obrigada. E desejo a todos e todas um domingo maravilhoso. Um beijo. Isso. Tchau, Beijo. Boas querida. Tchau, histórias a queridos. todos. Tchau. Tchau, tchau.